Gente, fala sério, esse menininho tá demais, né? Ele tá numa fase das caretinhas, gente. Eu não aguento. Ele faz um monte de careta, olha. Ai, mas enfim. Eu e o Bruno, meu marido, a gente tá assistindo uma série. E essa série é uma série médica. E aí tem um episódio que uma determinada paciente, ela infelizmente vai descobrir um diagnóstico bastante difícil. E aí os médicos vão falar pra ela que ela não tem muito tempo de vida. E aí, diante dessa realidade, ela resolve fazer uma lista de atividades, de coisas que ela quer fazer até chegar o dia da morte dela. E eu fiquei pensando nisso, como isso é interessante, né? Isso é muito usado em vários filmes, séries, enfim, eu já vi isso em outros momentos também. Mas é muito interessante como quando a gente coloca a morte na nossa perspectiva, ou seja, quando a morte começa a ser de fato um assunto a se pensar, quando a gente encara essa realidade, algumas coisas despertam no nosso coração. O que você colocaria nessa lista se você estivesse no lugar desta mulher? Oi, gente! Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, né, Davizinho? Abre a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 24. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9. E como você já sabe, eu vou fazendo algumas pausas e explicando o que está acontecendo aqui. Então, bora lá. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Esse velho, gente, não é qualquer coisa não, cerca de 140 anos. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Esse servo, muito provavelmente, gente, é o mesmo Eliezer, ou Eliezer, que está lá em Gênesis capítulo 15, quando Abraão estava esgotado emocionalmente, ele disse para Deus que o herdeiro dele seria um servo de sua casa, o servo Eliezer, ou Eliezer, que era responsável por todos os seus bens. Muito provavelmente esse servo cresceu na casa de Abraão e era de extrema confiança, provavelmente um braço direito, e ele era responsável por cuidar de tudo aquilo que Abraão tinha. Então Abraão está aqui convocando um homem em quem ele confia muito para lhe fazer um pedido. Logo, a gente já pode esperar que não vai ser qualquer pedido. Vamos lá. Abraão vai dizer: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui nessa parte da história. É o seguinte, Abraão já está em idade bem avançada. Eu disse para vocês que cerca de 140 anos. Somando a essa questão da idade bem avançada, a gente viu no capítulo anterior que Sara, sua mulher, já faleceu. Então, isso provavelmente colocou na perspectiva de Abraão a realidade da morte. Ele começou a considerar que os seus dias estavam chegando ao fim. E isso provavelmente despertou Abraão para coisas, pendências que ele queria colocar em dia, vamos colocar assim. Que ele queria resolver antes dele vir a falecer. No capítulo 23, a gente viu Abraão indo atrás de adquirir uma propriedade para que essa propriedade fosse a sua sepultura. Não somente a sua e da sua esposa, mas também dos seus descendentes. E nós entendemos no vídeo anterior que isso era um ato de fé de Abraão, demonstrando que ele tinha tanta fé, ele acreditava tanto na promessa de Deus, que aquela terra de Canaã pertencia a ele e a sua descendência, ele vai fazer questão e vai agir em prol disso, de ser enterrado na terra que lhe pertence. Ele fazia questão, como era o costume da época, que ele fosse enterrado em sua pátria, na terra de onde ele pertence. E quando Abraão se esforça para ser enterrado em Canaã, ele está comunicando que ele tem realmente muita fé e ele acredita muito de que aquela terra pertence a ele e a sua descendência. Por isso ele compra a caverna de Macpela para ser ali um sepulcro, um lugar onde ele seria sepultado junto com a sua descendência, a sua esposa. Então esse seria o primeiro item da lista de Abraão. Sabe aquela lista que eu falei para você fazer
com as coisas, as atividades, aquilo que você pensa que você precisa viver ou resolver antes de chegar o dia da sua morte? Então, Abraão aparentemente também acabou montando uma lista na sua cabeça. E essa lista parece que tinha duas atividades apenas, que eram essenciais, que ele queria colocar em dia antes de vir a falecer. Uma, o lugar do sepulcro, que foi assunto do vídeo passado, e a segunda, que nós acabamos de ler, Abraão precisava achar uma esposa para Isaac. Sim, gente, é isso mesmo. Isaac está com cerca de 40 anos e ele é um solteirão. Sim, ele não casou ainda. E, gente, eu confesso que isso é uma coisa que eu acho engraçado, sabe? Por que será que Isaac, aos 40 anos de idade, ele ainda não tinha uma esposa, né? Não sabemos, não existe uma resposta para isso, é óbvio, existem apenas especulações, coisas que a gente fica pensando, e ao meu ver, eu acho que ele era aquele cara que era assim, muito filhinho da mamãe, sabe? Muito apegado a Sara, porque a gente vai ver até o final dessa história, não de hoje, mas até o final da história aqui, do casamento de Isaac, a gente vai ver que ele estava sofrendo muito pela perda da mãe, ele estava realmente enlutado, e quando ele encontra sua esposa, então ele se casa, o casamento vai consolar ele pela perda da mãe, então dá a entender que ele era alguém muito próximo da mãe, que foi criado ali como um menininho da mamãe, e chegou aos 40 anos ainda na barra da mãe, solteiro, sem esposa. E aí eu acho que Abraão tava assim, eu tenho que dar um jeito de casar esse menino. Gente, é claro que aqui eu tô brincando, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas fato é que Isaac já era um homem adulto, Abraão estava chegando, Abraão já estava bastante idoso, né? Tinha uma idade bem avançada, como o texto diz. E ele se preocupa com o fato de Isaac não estar casado ainda. Por que Abraão se preocupa com essa questão e isso vai se tornar uma coisa a ser resolvida antes de sua morte? Primeiro, porque era costume da época que os pais providenciassem o casamento para os filhos. Então, esse é um ponto. Então, Abraão se preocupa com isso porque essa era uma responsabilidade dele. Ele precisava conseguir uma esposa para Isaac. Mas não é somente isso. Não é que Abraão estava preocupado em Isaac casar só por ser uma convenção ali da época, e ele tinha que ir atrás de esposa para ele, não era só essa questão. Mas o casamento de Isaac implicava em ter uma descendência pós-Isaac, entende? Para que Isaac pudesse ter filhos e dar continuidade à descendência de Abraão, ele precisava, antes de qualquer coisa, ser um homem casado. Então, Abraão, no fundo aqui, ele não está pensando apenas em eu tenho que dar um jeito de casar o meu filho para ele não ficar solteirão e tudo mais, não. Abraão está pensando nas promessas de Deus. Abraão está pensando no plano de Deus. Quando Abraão foi chamado para caminhar em intimidade com o Senhor, a gente viu que ao longo da sua história, que começa lá em Gênesis 12, nós vimos dois planos se desenvolvendo. Nós vimos um aspecto mais público da vida de Abraão, em que Deus está transformando Abraão no homem que vai ser fundamental, vai ser peça fundamental para o plano da salvação. Ou seja, Deus está usando a vida de Abraão para impactar toda a humanidade, porque através da descendência de Abraão, o próprio Deus nasceria entre os homens, Jesus Cristo. Mas nós também estamos vendo um segundo plano da vida de Abraão, um aspecto mais privado da vida de Abraão, que é esse amadurecimento espiritual. É o homem Abraão se tornando o amigo de Deus. Então existe também aí um processo de amadurecimento. E agora no final da história, nós estamos chegando ao final da história desse homem, nós já estamos lidando com um aspecto mais maduro da vida de Abraão. Logo, nessa fase da história, Abraão está com o coração mais inclinado à vontade de Deus. Ele se preocupa, ele ocupa os seus dias, ocupa o seu coração em viver a vontade de Deus. O coração dele está inclinado para isso. Sendo assim, se Deus prometeu que ele teria uma terra, que ele e a sua descendência seriam donos de uma terra escolhida pelo próprio Deus, e que de Abraão Deus formaria toda uma descendência numerosa, que seria a bênção para todas as outras nações, então essa nação ela precisa se garantir, essa descendência ela precisa existir. E para que isso aconteça, é necessário que Isaac se case e tenha filhos. Então você entende como Abraão está aqui com o coração centrado na vontade de Deus, em fazer com que o plano de Deus de fato se cumpra, em que a vontade de Deus se perpetue. O coração de Abraão está centralizado nisso.
E é por isso que ele vai se esforçar, vai fazer a sua parte para que seu filho viesse a casar. Como na época era costume que os pais arranjassem o casamento, então Abraão entende que era responsabilidade dele agir para que Isaac casasse. É nesse momento que ele chama um servo de alta confiança, um servo que era responsável por tudo que ele tinha, então era alguém de muita confiança, porque ele vai dar a esse servo uma missão muito importante, que é casar o filho dele. E essa missão é extremamente importante porque Isaac não é qualquer filho, mas ele é o filho da promessa. Ele é o filho que carrega no coração a promessa de salvação para a humanidade. Ele é o filho que carrega a semente que anos à frente vai dar origem a Jesus Cristo, vai culminar em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o próprio Deus entre os homens. Então, Isaac não poderia se casar com qualquer mulher, mas ele precisava se casar com uma mulher que carregasse em seu coração a mesma promessa, carregasse em seu corpo a semente, que daria continuidade a essa descendência até chegar no nascimento do próprio Jesus Cristo. Então não poderia ser qualquer mulher. Entende a seriedade da missão que está sendo colocada nas mãos deste servo? Encontrar uma esposa para o filho de Abraão, o herdeiro, o filho da promessa. Aquele que carrega a semente que lá na frente vai culminar em Jesus Cristo. Não poderia ser qualquer mulher. Estava em jogo a salvação de todo o povo de Deus. Estava em jogo a salvação de todo aquele que iria crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Estava em jogo o plano que tornaria aqueles que são inimigos de Deus, amigos de Deus novamente. Então era uma missão muito importante. Por isso ele chama um servo de sua confiança. Vamos lembrar que Abraão está morando numa terra estrangeira, ele deixou toda a sua família para trás. Então, quando ele sai da sua terra, ele vai sair da sua terra apenas com Sara, sua esposa, e seu sobrinho Ló. Ao longo da história, nós vimos que Ló já ficou em outra parte, em outra região. Então, agora era só o quê? Abraão e Sara. Só que no último capítulo, Sara faleceu, então agora é só Abraão e o seu filho Isaac, que ainda não tem uma esposa. Então Abraão vai contar com um servo para essa missão e precisava ser um servo de confiança. Logo ele iria falecer e Isaac ficaria sozinho, no sentido de ele não teria mais família por perto, apenas os servos de Abraão. Então Abraão precisa também comunicar para o seu servo o que é importante de se manter ali na descendência de Isaac. E aí ele comunica, o que ele fala para o servo? Ele fala, olha, eu quero que você me jure que você vai achar uma esposa para o meu filho, mas você não vai permitir que essa mulher com quem o meu filho vai se casar seja uma mulher cananeia, ou seja, seja uma mulher que era ali da região, que era parte do povo cananeu, da região onde Abraão estava como estrangeiro, que era a região de Canaã. Eu quero que você vá lá para minha terra, a terra onde estão os meus parentes, lá em Padã Arã. Eu quero que você vá para lá e você traga para Isaac uma esposa de lá, dos meus parentes. Por que Abraão está dando essa ênfase, gente? Primeiro, você deve se lembrar lá do capítulo 23 que Abraão tinha recebido informações, antes mesmo de Sara morrer, Abraão tinha sido informado de que o seu irmão teve muitos filhos, ele foi abençoado pelo Senhor, ele teve filhos, ele teve condições de manter esses filhos, e portanto Abraão tinha sobrinhos, e entre esses nomes, né, dos filhos, dos sobrinhos, enfim, entre os nomes dos parentes de Abraão que ele foi informado, estava o nome de uma mulher, chamada Rebeca. Provavelmente Abraão considerou isso, sabe? Eu fico imaginando Abraão pensando assim, meu Deus, Isaac precisa casar. Ele precisa casar porque Deus falou que vai me dar uma descendência e essa descendência vai abençoar todas as nações, então isso é muito importante, isso é importante. E para Isaac dar continuidade à descendência, ele precisa ter filhos, para ele ter filhos ele precisa casar, então a gente tem que achar uma esposa para Isaac. Mas não vai dar para ser qualquer esposa, porque Isaac carrega uma promessa, ele é o filho da promessa. Com quem meu filho vai casar? E aí eu imagino Abraão pensando assim, é verdade, tempos atrás vieram me contar que o meu irmão, que está lá em Padã Arã, teve vários filhos, e eu lembro de ter ouvido o nome de uma mulher. É isso.
vou mandar um servo meu buscar uma esposa para Isaac lá em Padã Arã, porque eu tenho certeza que lá deve ter alguma mulher no meio dos meus parentes que pode ser a esposa de Isaac. Então é isso que eu vou fazer. Então ele vai e comunica o seu servo. Por que tinha que ser alguém do meio da parentela de Abraão? Aí a gente precisa lembrar de algo que a gente ficou sabendo lá em Gênesis 11, que Abraão era descendente de um homem chamado Sem. Portanto, ele era um semita. E todo descendente de Sem é chamado de semita. A família de Abraão era uma família de semitas. Logo, Abraão era um semita. Logo, achar uma esposa para Isaac da sua família seria achar uma esposa que também era descendente de Sem, que também era uma semita. Tá, Gi, mas o que isso importa, né? Por que a esposa tinha que ser uma semita? A questão é que todo semita é filho de Sem, e Sem era filho de Noé, lembra? E aí a gente vai voltar lá atrás na história, quando Noé abençoou seu filho Sem, dizendo que ele seria o filho que carregaria a promessa da semente no coração. Ele seria o filho que levaria adiante a promessa que traria um Salvador ao mundo, Jesus Cristo. Por isso precisava ser uma mulher da parentela de Abraão, porque precisava ser uma semita, precisava ser uma mulher que, assim como Isaac, carregava no coração a promessa. Por isso, Abraão vai dizer para o seu servo: olha, você vai lá na minha família e você traz uma mulher para Isaac lá da minha família. E por favor, não permita que essa mulher seja uma cananeia. Aí a gente também precisa voltar um pouco na história e entender por que não pode ser uma cananeia. Os cananeus eram descendentes de Cã. Cã era o filho mais novo de Noé. Noé amaldiçoou esse filho porque ele foi desrespeitoso, porque ele agiu em rebelião, porque o filho Cã de Noé tinha um coração contrário ao de Deus e, portanto, a sua descendência também seria contrária ao coração de Deus e faria práticas reprováveis, práticas pagãs, práticas repugnantes diante dos olhos do Senhor. Por conta disso, Noé amaldiçoou seu filho Cã, de forma que toda a sua descendência está debaixo de uma maldição. Portanto, o filho da promessa não pode se casar com uma mulher que vem do povo cananeu, que está debaixo de uma maldição e que tem atitudes e comportamentos que são reprováveis, que são repugnantes diante dos olhos do Senhor. Vamos lembrar quem eram os cananeus. Um exemplo que nos marca: Sodoma e Gomorra. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram cananeus. Entende? Isaac não poderia casar com alguém que vinha dessa linhagem e que tinha esse tipo de comportamento e esse tipo de coração. Porque em jogo estava algo muito importante: a salvação do povo de Deus, isto é, a minha salvação e a sua salvação. Então aqui Abraão está se esforçando para evitar uma contaminação da linhagem. Ele está se esforçando para que a sua linhagem permaneça sendo uma linhagem separada, uma linhagem distinta, uma linhagem santa. A palavra santo tem a ver com separado. Separado para o quê? Separado para Deus. Abraão está se esforçando para que a sua linhagem continue sendo uma linhagem de homens e mulheres separados para ser o povo de Deus, único e exclusivo, para adorarem somente ao Deus verdadeiro. Então ele pede para que o servo jure isso a ele. E aí tem uma coisa muito curiosa aqui, que nesse texto sempre chama muita atenção, que é o fato de Abraão pedir para o servo colocar a mão debaixo da sua coxa para fazer o juramento. Esse colocar a mão debaixo da coxa, gente, não é bem o que você está pensando. Esse colocar a mão debaixo da coxa, em algumas traduções vai deixar isso mais claro, é na verdade colocar a mão próximo à virilha. E aí eu acho que ficou ainda mais estranho, né? Mas calma, eu vou tentar te explicar. O que acontece é que isso era uma tradição, era um costume e comunica a importância daquele juramento, a seriedade do que estava acontecendo ali. A arqueologia, ela nos ajuda muito, falando a respeito da cultura daquele tempo, o que isso significava. Só que aqui, gente, tem uma grande questão. A arqueologia nos conta que não existe nada parecido com isso em tudo que eles encontraram a respeito da história de como os povos antigos se comportavam. Eles não acharam nada parecido para conseguir explicar o porquê
que esse juramento era feito dessa forma. Então, nesse caso, nem a arqueologia consegue nos ajudar muito, né? Então, a gente acaba ficando com algumas especulações. Esse mesmo ato de colocar a mão na virilha ou debaixo da coxa para fazer um juramento vai ser replicado por Jacó e José. Lá na frente da história, Jacó, que seria o neto de Abraão, ele vai pedir para José lhe fazer um juramento. José era o seu filho. E quando ele pede para José fazer esse juramento, ele também pede para José colocar a mão debaixo da sua coxa. Então, os estudiosos chegam na conclusão de que provavelmente esse era um ato cultural, uma simbologia, um costume, né, uma certa reverência diante de juramentos dos próprios patriarcas, como se Abraão estivesse inaugurando esse hábito, inaugurando essa tradição, entende? E por que dessa forma, né? Aí, como eu disse, são especulações. Muito provavelmente, a explicação que eu acho que faz mais sentido é que o fato de colocar a mão próximo à virilha, você está ficando em uma situação de vulnerabilidade, começa por aí. Então, você tem um homem colocando a mão na virilha do outro homem para lhe fazer um juramento. É como se fosse assim, eu estou colocando nas suas mãos algo que é extremamente importante para mim. Então, você está sendo responsável por algo que é de extrema intimidade e importância. É muito sério isso que nós estamos fazendo, a ponto de eu permitir que você coloque a mão na minha virilha para me jurar isso, entende? E essa região próxima à genitália também está relacionada ao quê? À descendência, à procriação, ao local onde estão os gametas, próximo à região onde estão os gametas. Então é como se Abraão estivesse pedindo para o servo jurar por sua descendência. Gente, isso é muito forte. Abraão está pedindo para o servo se comprometer não somente com ele, mas com toda a sua descendência. De que o servo iria se esforçar para conseguir uma esposa para Isaac, que assim como Isaac fazia parte de uma linhagem separada e, portanto, a descendência seria preservada como uma descendência santa, porque isso poderia impactar e comprometer toda uma descendência futura, inclusive a descendência espiritual de Abraão, que somos eu e você. Olha a profundidade desse juramento. E aí, depois que Abraão faz esse pedido, né, ele coloca essa missão tão importante nas mãos desse servo, será que esse servo vai topar esse desafio? Porque, gente, é uma baita de uma responsabilidade. Vamos ver? Vamos ler o versículo 5. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Gente, o servo de Abraão era tipo a ansiedade do Divertidamente. Ele já estava ali, ó, na mente dele, enquanto Abraão estava fazendo o pedido, né, colocando essa missão nas mãos dele, o servo de Abraão já estava considerando todas as possibilidades disso dar muito errado. E aí ele vai falar isso para Abraão: olha, Abraão, então, se a mulher não quiser vir, o que eu faço? Só que além de ser o cara das possibilidades, né, além do servo de Abraão ser aquele que estava considerando todas as possibilidades daquilo dar errado para que ele não se comprometesse, para que ele não colocasse sua vida em jogo por algo que poderia dar muito errado, ele também era aquele cara prestativo, aquele cara proativo. Sabe aquele funcionário que ele vai para a entrevista de emprego e aí ele mostra o problema, mas ele já vem com a solução? Então, o servo de Abraão era dessa pegada. Não é à toa que ele devia ser o servo de maior confiança, né? Olha o que ele fala para Abraão, vocês viram. Se ela não vier comigo, eu posso então levar Isaac para lá? Porque aí a gente resolve o problema. Porque pensa comigo, eu vou chegar lá na terra da mulher. Sou desconhecido. A mulher nunca me viu, a mulher nunca viu Isaac, nada. Aí eu chego lá e eu falo para ela: olha, primeiro, né? Será que eu vou achar essa mulher? Será que eu vou conseguir encontrar essa mulher? Porque não tinha WhatsApp na época, gente, não tinha Instagram, não tinha como Abraão ligar assim pra família dele e falar: olha, tô mandando meu servo aí, já separa Rebeca, já vai conversando com ela. Não, gente, não tinha isso. Não tinha foto pra Abraão falar: ó, esses aqui são meus parentes, é esse aqui, ó, que você tem que ir. Não tinha nada disso. Então o servo ia pra lá. Será que ele ia achar essa mulher? Já começava por aí. Se ele achasse, ele ia chegar pra ela e falar assim: um senhor é muito rico, foi muito abençoado por Deus, ele tem um filho que é o herdeiro de tudo isso, e assim, ele quer que você se case com o filho dele. Você topa?
Bora, vamos pegar viagem? Você vai deixar a sua terra, a sua família todinha aqui para ir para uma terra completamente desconhecida, onde vivem os cananeus, que eram famosos na época por serem povos violentos, e aí você vai passar o resto da sua vida sendo esposa de um cara que você nunca viu. Tudo bem? Vamos embora? Então o servo, gente, deve ter pensado, não sei se isso vai dar certo, não. Porque ainda que na época fosse costume os pais fazerem acordos para casar os seus filhos, mas pelo jeito aqui no texto, existia a possibilidade da esposa, ou melhor, da mulher, não querer ir. E a gente vai ver que realmente existe essa possibilidade, porque até o fim da história do casamento de Isaac e Rebeca, a gente vai ver que Rebeca vai ser questionada se ela quer se casar com Isaac. Então, ainda que fosse costume da época os pais orquestrarem esse casamento, a mulher precisava manifestar querer se casar. Então, tinha essa questão. E aí o servo deve ter pensado, ela não vai querer vir. E aí, o que eu faço? Porque eu fiz um juramento, a minha vida, eu coloquei a minha vida diante de Abraão. E aí, o que eu faço? Porque eu fiz um juramento pelo Senhor de Abraão. Eu não jurei somente por Abraão e por sua descendência, eu jurei o nome do Senhor. Então o servo ficou pensando, e aí o servo falou assim, será que eu não posso levar Isaac pra lá, caso não dê certo? Porque aí, de repente, Isaac chega lá, ela conhece Isaac, vê que eu não tô mentindo. Eu não sei, né, gente, se Isaac era um homem bonito, atraente. Talvez sim, então talvez ele convencesse ela, não sei. Eu acho que o servo foi conjecturando tudo isso, entende? E aí ele fez essa proposta para Abraão. Abraão vai aceitar o que ele oferece como alternativa? O que será que Abraão vai achar disso? Afinal, fazia sentido o que o servo estava falando. Poderia realmente acontecer isso? E qual seria o problema de Isaac ir para Padan-Aram encontrar a sua futura esposa, né? Vamos ver a resposta de Abraão, versículo 6. Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Então, gente, era um grande problema sim. Abraão vai deixar muito claro para o servo dele. Cuidado, não deixe Isaac voltar para lá. Então não era para Isaac sair de Canaã, terra onde eles se encontravam. Por que isso era tão importante? Vamos ler o versículo 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Então vamos lá. Deus havia tirado Abraão lá da terra da parentela dele, terra de idolatria, terra onde Deus não era o Senhor daqueles homens. Deus tirou Abraão de lá, começou todo um trabalhar na vida de Abraão, amadurecendo a sua fé, fazendo com que ele se tornasse o seu grande amigo, colocou Abraão em uma terra prometida que seria dele e da sua descendência. Essa era a vontade de Deus, que Abraão e a sua descendência vivessem para esse único Deus e habitassem essa terra. Se Isaac voltasse para Padan-Aram, Isaac estaria correndo o risco de não querer mais voltar para Canaã e viver em desobediência, contrariar a vontade de Deus, ir contra aquilo que Deus estava fazendo ao longo de toda a história de seu pai. Essa é a preocupação do coração de Abraão. Ele não quer que seu filho se corrompa. Ele não quer que seu filho viva em desobediência. Ele não quer que o seu filho corra o risco de ser ludibriado pelas circunstâncias, pelo local, pela região, pela família, pelo contexto, e abra mão das promessas e da vontade de Deus para a vida deles e da sua descendência. Abraão está comprometido até o fim com a vontade de Deus. O coração de Abraão se ocupa em viver os planos de Deus, em obedecer ao Senhor. Abraão verdadeiramente adora ao único Deus. Abraão ama esse Deus e, portanto, toda a sua vida gira ao redor do Deus único e verdadeiro. Ele, então, acalma o servo e ele diz o seguinte, fica tranquilo. Ele não diz assim, né, gente? Mas, tipo isso. Ele fala assim, fica tranquilo. O anjo do Senhor, o mesmo que está conduzindo toda a minha história, o mesmo Deus que está cuidando de tudo até agora e tem sido fiel em cada promessa que me fez. O Deus em quem eu confio e que nunca falhou. Esse Deus, ele vai mandar o anjo dele junto com você. E o anjo dele vai coroar a sua missão de êxito.
O próprio Deus vai te ajudar a cumprir com essa missão. Então descanse, vai dar tudo certo. Sabe o que Abraão está dizendo, gente? Eu tenho responsabilidades e preciso exercer essas responsabilidades. Eu sou o pai de Isaac, portanto eu preciso promover um casamento, eu preciso cuidar dessas questões que são minhas responsabilidades, que eu posso fazer, que é a minha parte. Mas eu faço isso com o coração de quem confia em Deus. Eu faço isso com a consciência de que eu faço só o que eu posso fazer, só aquilo que Deus permite que eu faça. O restante é com o Senhor. Ele me prometeu, Ele cumprirá. Então, sem crise. É praticamente isso, sabe, gente? Sem crise. Sem se desesperar. Viver com o Senhor é ter essa atitude de quem é responsável, faz a sua parte, mas com o coração em paz e tranquilo, que confia na providência divina, que confia na soberania de Deus, que não acha que é o próprio Deus, mas que descansa. Esse é Abraão, um homem maduro espiritualmente nessa altura da história. A confiança de Abraão era tão grande de que Deus estava liderando, conduzindo essa história, de que ele chega a falar o seguinte para o servo: olha, se a mulher não quiser vir, tudo bem, você está livre do juramento. Tá tudo certo. Porque se a mulher não quiser vir, não é responsabilidade sua. Você foi lá, você buscou a mulher, você fez o que estava ao seu alcance. Ela se recusou a vir até o fim, você está livre do seu juramento. Porque se ela se recusou a vir, é porque Deus não quer que ela venha. Então Deus impediu que ela viesse. Entende? Abraão descansa na soberania de Deus. E se essa mulher não vem para se casar com Isaac, Deus vai dar um jeito. Isaac vai casar com a pessoa que deve casar. Entende? Abraão faz a sua parte, ele age com responsabilidade, mas ele confia no Senhor. E até mesmo esse agir em responsabilidade está acontecendo debaixo de uma direção do próprio Deus. Porque Abraão já está em um nível de maturidade tão grande com o Senhor que ele já se move de acordo com o coração de Deus. Ele sabe que Deus quer uma linhagem separada. Ele sabe que a sua família é uma família descendente de semitas, então é um bom lugar para se buscar uma esposa para o seu filho. Abraão está fazendo aquilo que já é claro. Ele está fazendo aquilo que já está alinhado claramente ao coração de Deus. Ele está fazendo sua parte, aquilo que é evidente. Não precisa que nada de sobrenatural aconteça, ele simplesmente está sendo guiado pelo coração de Deus, até mesmo no ordinário, e agindo com responsabilidade. Agora, se vai dar certo, se não vai, Abraão não tem controle sobre isso. Então ele descansa. Depois desse encorajamento, será que o servo resolveu aceitar a missão ou ele resolveu deixar isso para lá? Vamos ver, versículo 9. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Sim, gente, o servo topou a missão. Quando nós caminhamos com o Senhor e temos plena convicção no coração de que o Senhor está à frente, Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele cuida de todas as coisas, mesmo estando com medo, mesmo nos sentindo enfraquecidos, não aptos para aquilo por conta da nossa fraqueza, mesmo assim, nós conseguimos ir, porque sabemos que Ele está no controle, por isso nós podemos ir, mesmo com medo. O servo aceita a missão e faz o juramento. Você deve ter percebido, ao longo da história, de que a maior preocupação de Abraão era cumprir com a vontade de Deus. A maior preocupação de Abraão era se manter em obediência. Quando ele compra a caverna de Macpela, ele está mostrando para Deus que ele verdadeiramente acreditava que aquela terra seria dele e da sua descendência. Portanto, mesmo depois de morto, ele permaneceria ali, fazendo questão de ser enterrado em sua pátria na terra de Canaã. Agora, ele precisa encontrar uma esposa para Isaac, e ele vai fazer a sua parte para isso. Mas ele deixa bem claro, é bastante evidente, de que Abraão faz questão de que essa esposa também seja temente ao Deus único e verdadeiro. Que essa esposa carregue em seu coração a promessa. Abraão colocou na sua lista de atividades, antes que sua morte chegasse, atividades que ele precisava desempenhar para fazer a sua parte, de forma a garantir que a próxima geração, a descendência que viria, permanecesse obediente,
permanecesse vivendo no caminho do Senhor. Ou seja, a gente pode resumir que o coração de Abraão tinha apenas uma preocupação: amar verdadeiramente o único e verdadeiro Deus, cumprir a vontade de Deus, viver apenas para a vontade de Deus, porque Abraão adorava somente a Deus. Essa era a preocupação de Abraão. E essa é a questão. Eu e você, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, separados para sermos o povo de Deus, para adorarmos somente a um Deus, ao único Deus verdadeiro, nós também temos que ter no coração uma única preocupação: amar verdadeiramente a esse Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O nosso coração deve carregar apenas uma preocupação, ou melhor, deve se ocupar com apenas uma questão: estou amando a Deus verdadeiramente? Estou vivendo como um povo separado para Deus? Os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas emoções correspondem, fazem sentido, são coerentes com alguém que pertence a Deus? Nós sabemos que na Bíblia o casamento comunica uma mensagem profética muito profunda, em que o homem representa a cabeça e a mulher representa o corpo, por isso ao se casarem eles se tornam um só corpo. Isso aponta para a nossa realidade em Cristo na eternidade, em que Ele será de fato a nossa cabeça e a igreja, o povo de Deus, será o seu corpo. Fazendo menção a essa ideia de que nós seremos tão unidos, tão íntimos a Cristo, que nós seremos como um só corpo com Ele. Então, gente, como parte do povo de Deus, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, nós não podemos ter uma cabeça que não seja a cabeça de Cristo, entende? Nós não podemos ter uma mente que não seja a mente de Cristo. Significa que nós não podemos, nós não devemos nos associar, nos casar, fazer aliança com pensamentos, comportamentos, posturas consideradas mundanas, ou seja, contrárias à vontade de Deus. Isso é muito mais profundo do que você imagina. Nós podemos ir um pouquinho mais fundo? Você aguenta mais um pouquinho? Eu tô chegando já ao final do vídeo. Abre comigo em Romanos, capítulo 2, verso 2. Eu quero explicar um pouquinho sobre isso para você. Eu quero te mostrar o que é viver como povo separado para Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a palavra mente aqui não é só sobre o mundo das ideias, sobre a razão, sobre o intelecto, entende? A ideia mente aqui é toda a sua essência, todo o seu ser. Essa palavra transformar, renovar a sua mente, essa expressão, na verdade, né? No original é uma palavrinha chamada metanoia. A palavrinha diz sobre uma pessoa que estava olhando para uma direção, então ela vira por completo e ela passa a olhar completamente para outra direção e caminhar na direção oposta que ela estava caminhando antes. Ou seja, metanoia é uma transformação completa da sua essência. É como antes você estava de costas para a luz e agora você está completamente olhando para a luz de frente. É uma mudança total, radical e integral. Viver em santidade não é fazer uma distinção entre o que é de Deus e o que não é de Deus, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Viver em santidade é literalmente morrer e nascer de novo. É morrer para si mesmo e nascer de novo em Cristo Jesus. É abrir mão da sua natureza caída e pecaminosa e essa natureza ser substituída pela própria natureza de Cristo. Entende como isso é integral e, portanto, isso afeta todas as áreas da sua vida? É muito natural que o cristão faça a seguinte divisão: existe o meu trabalho para Deus e existe o meu trabalho secular. Existe a minha vida com Deus e existe a minha vida profissional. Gente, isso não existe.
Se você é cristão em qualquer lugar. E, portanto, todo o trabalho que você desempenha, seja ele dentro do contexto de igreja, do contexto eclesiástico, ou seja ele dentro de um contexto que não é o contexto da rotina de igreja, ele é um trabalho para o Senhor, ele é um serviço a Deus. A Bíblia diz, façam tudo com uma excelência, como se fosse para o próprio Senhor. Ao servir a humanidade, ao servir o ser humano, você está servindo a Deus. Portanto, tenha essa mentalidade e dessa forma, você não vai mais viver uma vida em que parece que o seu corpo está fragmentado. O corpo é de Deus, mas a mente é pagã, é secular. Não, você é por completo do Senhor. E, portanto, quando você vai ao serviço, você presta esse serviço, você trabalha como alguém que é de Deus, como alguém que agora está expressando a essência de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que não basta nós mudarmos aquilo que é externo. Não basta nós irmos à igreja todo domingo, nós seguirmos uma vida religiosamente correta, digamos assim. A gente frequenta a igreja, a gente tem um ministério, é envolvido em algum ministério dentro da igreja, a gente tem nossa rotina devocional, a gente vive dentro de um universo cristão redondinho, aparentemente tudo certo, mas quando a gente sai do contexto religioso, em nada a nossa fé impacta essa outra realidade. Isso não faz sentido, entende? É uma fé que não impacta as outras esferas que não a vida de igreja. E isso é uma fé morta. Porque a transformação precisa ser na essência, precisa ser integral. Sendo assim, o cristão, ele precisa olhar para a vida como um todo de forma distinta. Ele precisa olhar para a vida como um todo a partir da ótica de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, vamos ler o versículo 5, olha o que Paulo vai dizer. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, como o cristão deve agir? A gente precisa lembrar de uma coisa, o seu coração de pedra, ou seja, o coração morto, a sua essência que era morta, que era uma natureza pecaminosa, ela foi substituída por uma nova natureza, a natureza de Cristo. Então agora você tem um coração que não é mais de pedra, é um coração de carne, o seu espírito é vivo, mas é aquela ideia do já e ainda não. Ainda que você já tenha recebido um novo coração, você ainda não expressa esse novo coração de forma total em suas atitudes, em seu cotidiano. Você está em um processo de santificação que tem como propósito fazer com que você expresse cada vez mais a essência, o caráter, o coração de Cristo em seus dias, em todos os seus dias, em todo aspecto da sua vida, até você chegar à plenitude, quando Jesus volta para nos buscar e então nós seremos como o perfeito é, nós seremos completos, nós expressaremos a essência de Cristo por completo, não haverá mais nenhum resquício de morte, de pecado e da nossa natureza corrompida. Então é aquela ideia do já e ainda não. Eu já tenho um coração diferente, eu já sou nova criatura, mas eu ainda estou aprendendo a expressar essa nova criatura. Sendo assim, gente, como pessoas que são nova criatura, mas ainda vivem em um mundo caído, nós vamos ser expostos a padrões de comportamento, a padrões de pensamento, principalmente, que são completamente contrários ao coração de Deus. E a isso nós precisamos nos atentar verdadeiramente. Você conheceu a Deus quando Jesus Cristo chegou na sua vida, você passou a ter conhecimento de Deus e esse conhecimento está sendo construído em você. Mas o tempo todo, o mundo que tem seu próprio conhecimento, que é um conhecimento pagão, um conhecimento falso, um conhecimento mentiroso a respeito de Deus, esse mundo, entenda o mundo como um sistema maligno, tá? Não como terra geográfica, como um sistema maligno. Esse sistema está constantemente querendo contaminar o seu conhecimento de Deus. Ele está querendo dizer para você que isso que você crê não é verdade. Ele está querendo mudar o seu sistema de pensamento, sua estrutura de pensamento. E isso é muito sério, porque quando a sua estrutura de pensamento, quando a forma como você pensa e interpreta a vida começa a mudar, também vai mudar o seu comportamento.
E muitas vezes hoje na nossa vida cristã, a gente está tentando atacar os nossos comportamentos. Eu posso ou não posso fazer aquilo? Eu posso ou não posso ir ali? Eu posso ou não posso? Eu posso ou não posso? É pecado ou não é pecado? A gente está tentando atacar a superfície, quando na verdade o problema, ele é profundo, ele é interno. É uma estrutura de pensamento pagão. E essa estrutura precisa ser destruída, como Paulo aqui diz. E como a gente faz isso? Ele fala, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, gente, existe uma parcela nisso que é responsabilidade nossa. Deus nos permite fazer parte desse processo de transformação. Como? Você vai levar cativo a Cristo todo pensamento. O que isso significa? Você vai começar a questionar as suas intenções, a forma como você está vivendo, a forma como você enxerga a vida, as convicções que você verdadeiramente carrega no coração. Por que eu estou dizendo isso? Gi, mas eu tenho convicção de que Deus é o meu Senhor. Eu adoro somente a Deus. Só que aí você pega as suas metas do ano. Você fez metas para 2025, a gente está chegando no fim do ano, né? Então talvez você já está pensando nas metas para o próximo ano. Aí você pega as metas do próximo ano e você avalia aquelas metas. Todas as metas que você colocou ali, quantas servem apenas a você? Então eu quero alcançar isso, eu quero viver isso. Por quê? Porque me faz feliz. Porque me traz autorrealização. Porque me traz tranquilidade. Porque me traz prazer. O que isso significa? Significa que você já entendeu, o mundo já conseguiu embutir na sua cabeça, no seu padrão de pensamento, que o propósito dessa vida é alcançar a sua felicidade. Custe o que custar, você vive para si mesmo. Esse é um padrão de pensamento maligno, é uma filosofia, é um modo de pensar que é chamado muitas vezes, se você quiser procurar ali, de humanismo, em que o homem é o centro de tudo, tudo deve se dobrar a mim e não a Deus. Quando a gente fala assim, parece cruel, você fala, não, eu não vivo isso, misericórdia, eu não vivo isso, eu sou de Deus, eu não vivo isso. Mas quando você avalia a sua vida, os seus comportamentos e a forma como você direciona os seus dias, você vai perceber que em muitas coisas nós vivemos isso e não nos damos conta. E aí a gente volta para o padrão de comportamento em que o homem é o centro. Um último exemplo, para você entender o que eu estou falando, sobre ser corpo de igreja, mas cabeça de pagão. Eu pareço cristão, mas a essência, a raiz dos meus pensamentos, elas são contrárias àquilo que a Bíblia diz ser verdadeira, porque estão sendo contaminadas por padrões de pensamento mundano. Vou dar outro exemplo. Eu amo a Jesus. E eu não tenho medo de falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu falo mesmo. Eu prego Jesus na escola. Eu prego Jesus na empresa, na minha família. Eu sou destemido porque nós somos o povo de Deus e nós provocamos transformação neste mundo. Nós somos radicais, nós vamos revolucionar a realidade dessa geração. Nós vamos mudar o mundo, nós vamos impactar a história. Parece que você está sendo um cristão zeloso. Mas no fundo, o seu comportamento é o comportamento de alguém que é ativista, que é de alguém que acha que realmente é ele quem faz. Perceba as palavras que são mencionadas, transformação. Só Deus pode transformar um pecador em um santo. Só Deus pode fazer com que o inimigo dele se torne amigo dele. Só Deus é capaz de perdoar pecados. Só Deus salva vidas, só Deus. O que nós podemos fazer é sermos sal e luz nessa terra, é sermos testemunho. A única coisa que nós podemos fazer é que através da nossa vida, o mundo olhe para nós e enxergue que existe um Senhor que pode transformá-los. Apenas isso. Mas perceba como essas palavras, elas mostram que o homem continua no centro constantemente. Então, ele transforma,
Ele é revolucionário, sendo que revolução não é um padrão divino, não é um padrão bíblico. Deus não trabalha através de revolução. Deus trabalha de glória em glória. Nós vamos sendo transformados de glória em glória até ser dia perfeito. Deus trabalha em amor. Deus trabalha em sabedoria. Eu quero marcar a história. Então, será que realmente você está preocupado em fazer o nome de Deus conhecido e dar toda a glória a Ele? Ou você quer que o seu nome marque a história? Que o seu nome seja lembrado? Entende, gente, como é profundo? E tudo isso que eu estou falando aqui não é para te acusar, para falar, para apontar o seu dedo. Eu estou dando exemplos que são reais na minha vida. Exemplos de situações que eu já identifiquei em mim, no meu comportamento e na minha estrutura de pensamento. Mas que eu preciso levar cativo a Cristo. Ou seja, eu preciso pegar essas coisas, pensar sobre elas e pensar o que a Bíblia diz sobre isso. Será que está certo? Gente, não se conformar com este mundo tem a ver com isso, você vai ficando acomodado. Você cresceu nesse contexto, todo mundo ao seu redor vive dessa forma, então parece que tá tudo bem. E você vai seguindo acomodado. Levar cativo seus pensamentos a Cristo significa romper esse conforto, romper essa comodidade e falar, não, eu preciso investigar isso aqui. Eu preciso entender o que a Bíblia diz sobre isso. Eu sou um empresário? O que a Bíblia diz sobre essa mentalidade? Como ser um empresário com a mente de Cristo, com a mentalidade de Cristo? Eu sou um educador? Como ser um educador com a mentalidade de Cristo? Eu sou um enfermeiro? Eu trabalho em um mercado? Como eu executo isso? Como eu vivo isso com a mentalidade de Cristo? Levar cativo a Cristo todo o pensamento. Para isso, você vai precisar ter vida de oração, para submeter a Cristo os seus dilemas, as tuas questões. Quantas vezes, gente, eu não vou correr ao Deus desesperada porque, Senhor, como eu lido com isso? Eu não sei o que o Senhor pensa a respeito deste assunto, o que a Bíblia diz sobre isso, como eu posso amar o Senhor no mundo. Eu não sou do mundo, mas no momento eu estou no mundo e eu preciso amar a Deus no mundo, porque Ele não me tirou daqui. Entende? Então, vida de oração é fundamental para você levar os seus dilemas ao Senhor, para você conversar com Ele sobre essas questões. Tenha vida de oração. Conhecimento da Escritura, como você vai saber qual é a verdade, como você vai saber o que o Senhor pensa a respeito desse assunto, se você não conhecer a palavra dele, que é a Bíblia. E conhecer a palavra dele, gente, não é só ler ritualisticamente a Bíblia todos os dias, mas é entender o que está escrito aqui e se esforçar para que esse entendimento aconteça. Eu ouço muitas vezes cristãos falando assim, mas eu não tenho essa veia, eu não sou muito teólogo, minha vocação é outra, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, não sei o quê. Gente, eu não estou dizendo que você tem que ser um teólogo, que você tem que ler milhares de livros. De fato, cada um tem a sua vocação. Alguns vão ir mais fundo porque foram chamados para isso, mas todo cristão precisa conhecer a verdade. E se para isso você vai ter que romper com a sua preguiça, às vezes com os seus maus hábitos, faça por amor a Cristo. Não é brincadeira. Ou você está com Ele, ou você não está. E eu preciso te alertar, porque nós estamos vivendo um período de engano. As filosofias contrárias são inúmeras e estão em toda parte, inclusive no púlpito das igrejas. Então você precisa conhecer ao Deus que você serve. Por fim, Paulo vai falar para que a gente se encha do Espírito Santo. E nós fazemos isso através das canções, dos hinos, de conversas que edificam, que nos fazem crescer, de relacionamentos que agregam. Preencha-se de tudo aquilo que é louvável. Por fim, eu não posso deixar de dizer isso. Abraão cumpriu com a sua responsabilidade, com aquilo que lhe cabia dentro desse processo. E até mesmo o fato de Abraão estar inclinado a fazer isso já era um agir do próprio Deus. É a mesma coisa comigo e com você.
Se você neste momento está queimando de que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que entender, eu tenho que orar, creia que só esse querer, só esse entendimento, só essa inclinação já é o agir do próprio Espírito Santo na sua vida, porque o querer vem de Deus e o realizar também. Então, o simples fato de você se disciplinar para ler a Bíblia, entender a Bíblia, para orar, é um movimento do próprio Deus. Começa por aí. Segundo, conseguir executar esse querer também é um movimento do próprio Deus. Lembra, Abraão cumpriu com a sua responsabilidade, mas ele confiou na providência divina. Ele fez aquilo que estava ao seu alcance, mas quem de fato coroou de êxito essa missão foi o próprio Deus. Abraão não poderia garantir que a mulher seria encontrada, que ela aceitaria, que ela se casaria com Isaac e que de fato ela era temente a Deus. Deus é que podia fazer isso. E Abraão confiava nessa verdade. Você não pode mudar a sua essência, você não consegue. O máximo que você pode fazer é criar uma capa de religioso, mas você não consegue mudar a essência do seu coração. O que você consegue é responder a esse querer, estando disponível para os meios que Deus usa para te transformar. Mas quem vai te transformar é o próprio Deus. Portanto, o desejo do meu coração é que você não saia desse vídeo desesperado, com medo de que você não vai conseguir chegar lá. Não, porque a palavra de Deus diz que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para terminar. É pela graça que você está sendo transformado. Então, cumpra com a tua responsabilidade, mas descanse de que Deus está te levando a este lugar. Deus te abençoe e vejo você no próximo vídeo. Vamos ver como foi essa missão, como as coisas aconteceram com esse servo. Será que ele deu conta? Será que tudo deu certo? Tchau, Deus te abençoe. Tchau! Tchau!